Oi, seja bem-vindo. Sou Volney Faustini e, para variar, vamos falar sobre disrupção de carreira. Como você sabe, o futuro do trabalho é a grande questão dos próximos 5, 10, 15 anos. Ou seja, se nós realmente temos um desafio pela frente, esse desafio se chama futuro do trabalho. E uma proposta no sentido da gente se preparar para esse amanhã, que a gente não sabe como será, como vai se configurar os seus detalhes, é muito importante a gente começar a discutir a partir de hoje, ou já estamos atrasados nessa discussão, por isso eu convido você a conhecer os outros vídeos que tem no nosso canal e também acompanhar as nossas iniciativas no sentido da disrupção de carreira. Pois bem, hoje eu quero fazer um anúncio muito importante, por isso eu quero mostrar para vocês o que realmente é o FOW, Global Network. Nós temos aí um singelo logotipo, né, colocado aí, o FOW, Global Network, que obviamente, em inglês, é uma rede internacional. Iniciamos em fevereiro, lá na África do Sul, aproveitando que eu estava lá, passei praticamente 2 meses na Cidade do Cabo, visitei a Universidade de Cape Town, tive vários contatos com várias pessoas e nessa costura, juntos, reunimos um pequeno grupo que hoje está já se ampliando, alargando, e com isso a gente deu início ao Future of Work Global Network. Essa questão, voltando aqui para mim, né? Essa questão é muito crítica e nós temos que envolver gente de todas as origens, de todos os contextos, para que realmente esse tema, esse assunto seja discutido, trabalhado, propostas sejam trazidas, enfim. Isso é de uma importância vital para mim, para você, para nossos filhos. Eu que já sou vovô, apesar da minha pouca idade, também é um assunto para os nossos netos, ou seja, todas as gerações devem participar dessa questão e devem trabalhar propostas, conhecimento, diferentes abordagens, compartilhando algo realmente colaborativo para a gente fazer frente aos desafios dessas grandes mudanças que estão acontecendo, né, na nossa frente. Quer dizer, nós somos participantes, somos também público que acompanha, que vê, que olha o que está acontecendo, né? Então, com relação ao Future of Work Global Network, eu vou estar colocando algumas notícias para vocês. Não estranhem se aqui no nosso canal a gente tiver algumas conversas em inglês. Depois a gente vai trabalhar como ou traduzir, ou colocar legenda, ou até pelo menos trazer um resumo do que essas conversas, que tem que ser uma conversa global, que tem que ser uma conversa com as cabeças, com o pessoal que está pensando, o pessoal que está se debruçando, se dedicando a esse tema, a essa temática. Pois bem,
É uma questão importante, urgente, o futuro do trabalho, né? Hoje nós estamos em tempos de chatbot, todo mundo está falando, olha, onde já se viu como isso está mexendo com a nossa vida. E, obviamente, para nós que participamos do Brasil e participamos do mundo, é importante a gente olhar com muito carinho também a demografia, também olhar com muito carinho os desafios que são do mundo, são do Brasil e são do mundo. Pois bem, há uma queda acentuada na participação dos jovens no mercado de trabalho. Ou seja, se em passado recente, 2010, nós tínhamos 50% dos jovens participando da economia do mercado de trabalho, hoje essa situação não se ampliou, ao contrário, caiu. Temos 1/3 dos jovens tão somente participando do mercado de trabalho. Isso é para levantar aí uma bandeira amarela. Uma outra significativa estatística que realmente nós temos também que olhar, que as mulheres também têm uma participação ainda inferior a 50%. Ou seja, apesar de todo esse esforço, né, uma valorização do papel da mulher além do lar, além da família, ou seja, ela tendo a sua própria atividade, ela tendo a sua profissão, a sua especialização, a participação da mulher no mercado de trabalho também é muito baixa. E eu quero apontar para você mais duas coisas muito importantes, que é a questão do deslocamento dos processos e da forma de se trabalhar quando você tem o componente, quando você tem o ingrediente do IA. O IA, obviamente, inteligência artificial, e com essa entrada muito forte da inteligência artificial, você tem a substituição de processos. E uma coisa que já ficou muito forte, muito permanente, ou seja, está prevalecendo no nosso meio, nas nossas vidas, é a questão da economia da plataforma. Alguns chamam da uberização, outros chamam da precarização do trabalho, né? Mas efetivamente a economia de plataforma, e o que a gente tem visto também é muito da mudança do mensalista, do assalariado para o diarista digital. Então, são tendências que identificamos e com isso mostra como as coisas estão se transformando. Vamos ver a questão também da demografia. E aqui nós temos, quero compartilhar três quadros, três gráficos da demografia de 3 países, né? China, Índia e Nigéria, para a gente ter uma ideia de como é a pirâmide etária, como ela se compõe e como isso vai afetar. Está afetando hoje e vai afetar no futuro. Então eu quero passar rapidinho aqui. Nós temos a Nigéria, né? Uma população que vai se permanecer jovem por muito tempo. Então você tem a China, olha como o balão, a demografia, a pirâmide etária da China tem esse peso, onde aquela política de somente um filho por casal, um filho por família, fez com que rapidamente os jovens,
o crescimento da participação dos jovens diminuísse, e agora você tem essa barriga subindo, que é o pessoal em idade de aposentadoria. Na pirâmide do meio tem a Índia, você vê a Índia como ela ainda tem uma juventude robusta, só que a Nigéria, por sua vez, olha só como ela vai trazer uma massa de jovens hoje e para o futuro. Então isso é 2023. Vamos passar para o próximo quadro, que é 2050. Então olha só, quem está em 2050 lá na China com mais de 50 anos, 55, 60, vê que é a faixa da maior representatividade da população. A Índia está crescendo, mas já está fechando aquele tipo de balão, né, onde fecha embaixo, mas a Nigéria continua ainda com uma base muito larga e crescendo com a população de jovens. Isso 2050. E aqui nós temos 2100. 2100, você vê a China com aquela população acima de 80 anos, claro, com a tendência de você ter uma população longeva, mas você vê que os jovens representam muito pouco e aquela população chegando em idade de aposentadoria e aquela população realmente idosa, ela gera um peso, uma preocupação muito grande para a China até o final deste século. Nós temos a Índia, que continua, né, crescendo e com a base de jovens mais estreita, e finalmente no ano 2100 é que a Nigéria ela começa a fechar um pouco. Não é hoje o dia para a gente trabalhar a questão da pirâmide demográfica, pirâmide etária do Brasil. Vamos tratar disso, eu vou mostrar alguns gráficos para você, mas é uma coisa também para a gente se preocupar, que é em relação à nossa pirâmide etária. Então, rapidinho, eu vou compartilhar com você aqui a pirâmide etária por gerações, Brasil 2023. Você vê que a geração mais nova hoje, que está se formando ainda, pelos nossos estudos, ainda não terminou essa última geração. São grupos que têm uma clivagem ao redor de 20 anos. Alguns têm 18 anos de período de nascimento, que a gente considera, outros ao redor de 20, 21, 22. No caso da geração mais jovem, a geração caçula, nós vamos ainda ter alguns nascimentos que vão se compor esse grupo geracional. Nós temos as outras 4 gerações e com isso a gente pode ver que a grande geração realmente é a geração que hoje está no mercado de trabalho entre 17 a 38 anos. Rapidinho, eu vou passar uma outra ilustração para você do que significa o Brasil em 2023 e as suas gerações, onde você tem aí os números absolutos e a participação. Obviamente, a geração lá de baixo, que é a caçula, a emergente, ela ainda não terminou de se formar. Tem 23% de participação no bolo da população brasileira. Mas certamente não passará os globalizados, que são aqueles jovens que a gente identificou de 17 até 38 anos, que hoje já representam 73 milhões de brasileiros. Você tem os caras pintadas com 52 milhões
e tem a minha geração, que é a Bossa Nova, com 32 milhões. Então isso é apenas uma pincelada rápida, né? Na observação você pode ver aí que a estimativa da geração emergente é chegar a 63 milhões de brasileiros. Então você vai ter 10 milhões a menos do que os globalizados. Lembrando que lá no topo, nos revolucionados, nós temos uma parte pequena, porque está saindo de cena a geração modernidade com seus últimos representantes, né? Quando a gente fala de futuro do trabalho, quando a gente fala de disrupção de carreira, eu quero levantar para você que a discussão não é uma discussão qual é a profissão que tem futuro, qual é a profissão que não tem futuro, como que vai ser, o que eu vou escolher. A discussão ela é muito mais profunda, ela é muito mais crítica. Então eu quero apontar para você 4 itens muito importantes a respeito dessa discussão. Não se trata de semana de 4 dias, não tem a ver com qual profissão está em risco, porque todas as profissões estão em risco. Eu até li, por exemplo, qual profissão não está em risco? Com certeza, a profissão do arqueólogo. Nossa, olha que sacada, olha que insight fantástico! Você, meu filho, minha filha, você pode ser um arqueólogo porque você não vai perder o emprego. Ah, é? E qual é a demanda de arqueólogo no mundo inteiro em 2025, em 2030? Deixa eu ver, eu vou contar. Gente, olha o absurdo dessa discussão. Arqueólogo não pode ser um fator argumentativo para falar, tem profissão que não vai ter risco e tem profissão. Tudo está sob risco. Por isso que a gente tem que trabalhar na questão da disrupção de carreira. Então o problema, a questão, o desafio não é por aí. A grande questão, ou a questão, é a grande mudança que vai vir com essa transformação, essa quebra radical, a gente até tem usado o termo, né? É esse deslocamento das placas tectônicas. Pois bem, vou dar mais 2 pontos muito importantes para a gente entender como foi o ano passado. Olha só, a força da inteligência artificial. Nós tivemos e temos tido um crescimento muito grande dos artigos, dos papers publicados via academia no mundo inteiro. O ano passado chegou a 330, ou 2021, nos últimos anos, já está em 334 mil. E também em 2021, nós tivemos 88 mil, quase 89 mil participantes em conferências, em seminários a respeito da inteligência artificial. Então está todo mundo falando, está todo mundo discutindo, e aí eu quero compartilhar com você, né, o nosso querido Arthur C. Clarke, que foi um dos autores, né, do Odisseia, 2001, Odisseia no Espaço, que acabou culminando no filme do Stanley Kubrick em 1968. Eu sei, muitos de vocês não tinham nascido. Eu fui assistir muito tardiamente esse filme, mas é um filme da minha época, né? É um filme que trata realmente dessa Odisseia. E o que o Arthur Clarke falou? Olha aí
simpatia do Arthur Clarke, né? E ele, numa das entrevistas que ele fez, ele falou o seguinte: a meta do futuro é o desemprego. É o desemprego total. Por que é essa meta, desemprego total? Porque assim a gente pode se divertir, né? So that we can play, ele falou. Então, gente, eu quero colocar para vocês que essa discussão do futuro, que a discussão do futuro do trabalho, que a discussão da disrupção de carreira é algo que tem raízes profundas e traz agora para a gente esse grande desafio que você tem que se despertar, que você tem que trabalhar a sua própria vida. Não espere outras pessoas virem resolver o nosso problema, né? Quem resolve o nosso problema somos nós, eu e você. Então tá aí, gente. Disrupção de carreira, o desafio. Você é o agente. A decisão está nas suas mãos. Lembre-se, o inverno está chegando. Bem aquela ilustração, né, do Game of Thrones, quando realmente os zumbis saem dos seus lugares e vão atacar. O inverno é muito mais do que o frio, o inverno é muito mais do que a baixíssima temperatura, a neve, a impossibilidade de você se mover. O inverno é um tempo muito difícil. Então o inverno está chegando, o que você tem que fazer? Como agente, sair na frente. Lembre-se, há um oceano de oportunidades para todos nós e é importante para você construir o seu futuro. Deixe o comentário, traga a sua pergunta. Semana que vem eu tenho um vídeo que é só para tratar de perguntas e respostas dentro desse contexto da disrupção de carreira, do Future of Work. Vou falar um pouquinho também sobre o Global Network, mas a gente quer endereçar as respostas no sentido de elaborar, porque não tem uma resposta definitiva, mas contribuir na discussão para a gente realmente ter um amanhã melhor e você poder construir o seu futuro. Obrigado por sua participação.